Como vencer a síndrome do impostor? Eu não acredito que eu sou boa em algo, eu não acredito que eu seja uma pessoa competente, eu não sou bom o suficiente. E se eu consigo algo em minha vida, na verdade é por pura sorte, e em qualquer momento alguém vai descobrir quem eu sou, vai descobrir que eu sou, na verdade, uma fraude e um fracasso. É exatamente assim que quem tem a síndrome do impostor acaba se sentindo, como se fosse um fracasso e uma fraude e que a qualquer momento será descoberto. Eu acho curioso que quando nós ouvimos alguém falar isso pra gente, às vezes um amigo, um parente, a gente geralmente faz o quê? Qual é a nossa tendência? A falar para a pessoa: Calma, pera, que isso, fulano? Não fala assim de você, não é tudo isso não. Olha só como você fala sobre você mesmo, vamos mudar um pouco, muda esse discurso. "Mas e quando é com a gente? Por que que a gente não faz a mesma coisa?" Qual é a tua postura quando você fala ou pensa dessa maneira sobre você? O que acontece justamente num caminho contrário é, além de não ser o seu bom amigo, o seu aliado naquele momento, você assume essa verdade como se fosse de fato uma verdade absoluta. E o que acontece muitas das vezes é o caminho até o contrário. Ao invés de você ser seu amigo, seu aliado, te amparar, enfim, te dar uma resposta ali que te ajude, você acaba se julgando, se culpando, assumindo tudo isso que você pensa e diz como se fosse uma verdade absoluta em sua vida. E eu vou falar daqui a pouco como você pode vencer e lidar com a síndrome do impostor, como você pode vencer e lidar com tudo isso que você sente ou verbaliza para você mesmo ou até mesmo para outra pessoa. Mas antes, eu gostaria de dizer para você que quando a gente fala síndrome do impostor, é mais um termo do senso comum. Por quê? Porque não é um diagnóstico oficial. Nós não temos ali no nosso manual de diagnóstico o diagnóstico de síndrome do impostor. Para quem não sabe, eu sou psicóloga e na psicologia nós trabalhamos essas questões, no caso a síndrome do impostor, assim como a autoestima, a partir das crenças que você tem sobre você mesmo. Perceba que no início do vídeo, com os exemplos que eu dei, eu falei eu sou incapaz, eu não sou boa. Então, geralmente a gente utiliza essas duas palavras, eu sou, ou três palavras, eu não sou. E todas as vezes que nós utilizamos essas palavras para definir quem nós somos, ou até mesmo outra pessoa, mas aqui no caso, quem nós somos, nós estamos falando de crenças. E uma das crenças que nós chamamos de crenças centrais, que são aquelas mais enraizadas, elas vêm acompanhadas desse eu sou. Então, praticamente tudo que você fala sobre você mesmo ou pensa que vem acompanhado desse eu sou ou não sou, é uma crença que você tem sobre você. São afirmações, verdades absolutas que você realmente acredita e praticamente não há nada que te faça pensar o contrário. Mas se você parar para pensar em tudo que você fala com eu sou, tudo que você afirma com essa palavra, com essa frase, percebe que você não nasceu dessa maneira? Se você fala, eu não sou boa, você já não nasceu bom? Eu não sou o suficiente, você já nasceu dessa maneira? Não importa o que você diga, você não nasceu desse jeito. Você não tinha isso internalizado em você. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, já que você não nasceu dessa maneira, de alguma forma você aprendeu isso ao longo da sua vida. Você aprendeu a se sentir assim, aprendeu a se definir dessa maneira. Como? Através de alguns dados e algumas informações, como a sua história de vida, o lugar onde você cresceu, fatores culturais, ambientais, as pessoas com quem você conviveu, com quem você cresceu e teve ali as suas experiências. Através de tudo isso, você foi coletando dados e armazenando isso em você. E a partir desses dados, dessas informações, você foi fazendo conexões, que hoje é o resultado que você provavelmente apresenta ao se definir de uma maneira com eu sou boa ou eu não sou capaz. Eu vou dar alguns exemplos, eu não sei a sua história, mas talvez com os exemplos você se lembre de algo da tua própria vivência. Talvez você tenha sido aquela pessoa que precisou ser sempre o melhor.
Você tem que ser o melhor, você tem que tirar 10, não importa, custe o que custar. Essa é a sua obrigação. Talvez você tenha tido pais, cuidadores, avós, tios que falavam para você que você não podia errar de jeito nenhum. Talvez você tenha escutado que tudo o que você fazia era ruim, que não era bom. Para logo com isso. Deixa de lado, você não é bom nisso, vai fazer outra coisa. E talvez, por esses motivos que eu falei agora há pouco, você tenha sido alvo de comparação. Olha, o fulano consegue, você não. O fulano tira nota alta, você não. Diante disso, pode ser que tenham vindo aí algumas lembranças em sua mente. E com esse gancho, eu quero iniciar em como você pode lidar com essa sensação de se sentir um impostor. Porque, da mesma forma que você aprendeu tudo isso, a boa notícia é que você pode aprender novas coisas. Você talvez não vá conseguir zerar isso da sua vida, porque não tem como, né? A gente restaurar de fábrica, mas tem como você fazer novas conexões a partir de novos dados e novas informações hoje em sua vida. E é exatamente isso que você precisa, reestruturar essa crença que você aprendeu. E como fazer isso? Uma das formas que você pode começar a tentar fazer é questionar. Como assim questionar? Eu imagino que até hoje, até o dia de hoje, ao se deparar com essas afirmações que você acredita e toma como verdade absoluta, você simplesmente toma como uma verdade, assume e absorve isso sem nem questionar nada na sua vida. Questionar como? Será mesmo que existe alguém que seja 100% bom o tempo todo, do mesmo jeito? Será que existe alguém 100% suficiente, 100% pronto, que acerta em tudo, que nunca erra? Talvez a tua crença ela esteja tão enraizada, mas tão enraizada que você diga que sim, que existe alguém assim. E eu quero te dizer que não existe. Essa é uma garantia que eu te dou. Não existe. Pensando pelo outro lado, será mesmo que existe alguém 100% uma fraude? Será que alguém consegue ser 100% um fracasso? Porque eu aposto que você pensa que se você não é um sucesso, você é um fracasso. Como se só existissem essas duas possibilidades, mais nada. Ninguém, absolutamente ninguém, é somente bom ou ruim, somente um fracasso ou um sucesso. Primeiro ponto, então, comece a questionar os seus parâmetros. E ao enxergar os seus parâmetros, as referências que você busca, comece a olhar a forma como você se enxerga a partir disso, a partir dessa régua que é tão extremista de ser uma coisa ou outra. E aqui vale também o cuidado com a comparação com outras pessoas. Porque, dependendo de como você faz essa comparação, isso pode reforçar negativamente a forma como você se vê. Mas, de qualquer forma, ainda que você olhe para fora de você, você precisa se lembrar de que ninguém é igual, de que toda história é diferente uma da outra. E de que o fato de alguém, por exemplo, ter sucesso, não ser uma fraude, não significa que você será por tabela. Não significa que isso anula o seu sucesso, a sua possibilidade de conquistar aquilo que você quer. Segundo ponto para você lidar com a síndrome do impostor. Comece a olhar para aquilo que você tem hoje na sua vida, por aquilo que você conquista no seu caminho. Sabe por quê? Porque justamente por você de repente ter esse pensamento de que nunca está bom ou de que nunca está suficiente, isso faz com que você pode passar ali despercebido pelas pequenas coisas que você vai conquistando no meio do caminho. Você quer tanto o pote de ouro que está no fim do arco-íris que você não percebe os pequenos ouros que estão no caminho até lá. Talvez você não consiga fazer isso ou tenha uma certa dificuldade por você dizer assim: ah, mas tudo bem, eu conquistei isso aqui agora, mas ainda não é o que eu quero, mas ainda não é o meu objetivo final, ainda não é o que eu gostaria, não está perfeito. Pois é, e não vai estar mesmo. Não estará perfeito. Porque essa perfeição, se é que ela existe, ela vai sendo construída no processo. O terceiro ponto é você começar a olhar de fato para você de uma forma realista, sem cobrança e sem julgamento. Olhe realmente para você, para a sua vida, para aquilo que você tanto fala que você não é bom, e se realmente tem algo que você possa melhorar. Mas sem julgamento. Como assim? Você pode acabar olhando, realmente eu deveria ter sido dessa maneira, eu deveria ter feito isso tinha que ter sido desse jeito, isso tinha que ter sido diferente. Quando você usa o deveria, você não se ajuda.
Muito pelo contrário, você reforça essa exigência que provavelmente você aprendeu ao longo da sua vida. Troque o deveria por seria interessante que eu fizesse. Eu gostaria de ser dessa maneira. Pode ser melhor que eu vá por esse caminho. Ou eu escolho seguir dessa maneira. E a partir disso, comece a definir quais são os passos concretos que você pode dar para melhorar. Mas lembre-se que melhorar não é um salto. Como eu falei agora há pouco, é um processo. Processo esse que é construído quando você é fiel no pouco que você consegue hoje com as condições que você tem. Minha sugestão é que você reveja esse vídeo, anote os pontos que foram importantes para você e comece, a partir de hoje, a questionar aquilo que você, sem nenhum filtro, vai apenas absorvendo e assumindo em sua vida como se fosse uma verdade absoluta. E agora eu gostaria que você me contasse. Esse vídeo fez sentido para você? Eu espero que sim. Eu aguardo então a sua inscrição aqui no canal para que você não perca mais conteúdos como esse. Até a próxima!